Concurso de Caucaia, prova de matemática relacionada aos cargos do nível médio. Considerando que m é 10 vezes o valor da expressão numérica a seguir, o valor de menos 3m será. A questão está dizendo que m é 10 vezes o valor da expressão numérica a seguir. Então, se eu calcular o valor dessa expressão numérica, ao multiplicar por 10, eu descubro o valor de m. Vou separar alguns pedaços dessa expressão. Essa primeira parte, que é a multiplicação, eu tenho que resolver com prioridade, porque ela tem prioridade em relação a essa adição. Vou resolver, então, separadamente. Menos 2 terços vezes 5 oitavos. Multiplicação de fração. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Menos 2 vezes 5 fica menos 10. E 3 vezes 8 fica 24. Resolvi essa primeira parte aqui. Na parte de cima, então, vai ficar 1/6 menos 10, 24 avos. Perceba que para fazer essa subtração, eu posso olhar para essa parte de baixo das frações e tentar fazer um ajuste. Eu posso pegar esse 1/6 e multiplicar em cima e embaixo por 4. Se eu multiplicar 4 vezes 1, fica 4, e 4 vezes 6 fica 24. Fazendo isso, eu não estou alterando a fração. Posso substituir, então, essa fração pelo resultado que eu disse. 4 sobre 24. Mas por que isso, professor? Para deixar com denominadores iguais. Na adição e subtração, quando os denominadores são iguais, eu posso repetir o denominador e simplesmente somar, se for adição, ou subtrair, se for subtração. Vou usar essa mesma estratégia aqui embaixo. Aqui é como se fosse 1, então eu tenho uma fração 2 sobre 1. Poderia multiplicar em cima por 2 e embaixo também. 2 vezes 2 fica 4 e 2 vezes 1 fica 2. Posso escrever essa fração, então, como sendo 4 sobre 2. E repito esse 1/2 que tem ao final. Por que eu fiz isso? Para deixar o mesmo denominador. Dito isso, vou fazer o que eu combinei. Na parte de cima, repito o denominador 24 e subtraio normalmente. 4 menos 10 fica menos 6. Na parte de baixo, repito o denominador, que é 2, e somo aqui normalmente. 4 mais 1, 5. O que eu estou vendo bem aqui é uma divisão entre frações. Para dividir frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vou repetir a primeira fração, que é menos 6 sobre 24, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 5/2 é 2/5. Dito isso, basta multiplicar o de cima pelo de cima. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. E multiplicar o de baixo pelo de baixo. 24 vezes 5 dá 120. Se eu quiser, posso simplificar a fração para o cálculo ficar mais simples. Dividindo menos 12 por 12 dá menos 1. 120 por 12 dá 10. Resolvi a expressão. Olha que jogo de palavras que fez essa questão. M é 10 vezes o valor da expressão. Então, o M é 10 vezes o valor da expressão que eu acabei de calcular. Fazendo essa multiplicação, turma, você pode multiplicar aqui em cima, depois dividir por 10, ou pelo simples fato de você estar vendo o número repetido em cima e embaixo, você já pode cortar. Restou apenas o menos 1, que é o valor de m. A questão ainda quis complicar nossa vida, pedindo o valor de menos 3m. Acabei de descobrir que o m vale menos 1. Além disso, a questão quer que eu multiplique esse m por menos 3, porque a questão pediu para a gente calcular menos 3 vezes m. Multiplicando dois números negativos, menos com menos fica mais. 3 vezes 1 fica 3.
Então a gente marca o item A de aqui tem sentimento. Prova veio muito pesada, hein? Concurso de Caucaia, cargos de nível médio. A prova ainda veio mais difícil do que o nível superior. Questão 20. Qual é o valor do perímetro de um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa em centímetros é a média aritmética das raízes da equação quadrática? Para calcular uma média, a gente soma e divide pela quantidade. Eu sei que tem uma fórmula que serve para a gente descobrir quanto vale a soma das raízes da equação. Essa fórmula é menos b sobre a. Uma outra maneira de chegar a esse resultado, a essa soma, seria aplicar a fórmula de Bhaskara nessa equação, descobrir as duas respostas, as duas raízes, e depois somar elas duas. Se você fizer isso, você vai encontrar o mesmo resultado que eu vou encontrar utilizando essa fórmula. O A é 1, que é esse valor que está acompanhando o x ao quadrado. O B é menos 8, que é o valor que acompanha x. E o C é 15, que é o termo independente de x, é o valor que sobra. Se eu substituir na fórmula menos b sobre a, vai ficar menos, o b é menos 8. Então fica menos 8 sobre a. O a é 1. Menos com menos para eliminar o parênteses, fica 8. 8 sobre 1 dá o próprio 8. Eu descobri que a soma das duas raízes é 8. Como a questão fala da média, média é somar e dividir pela quantidade. Somei as duas raízes, somei as duas respostas através da fórmula, encontrei resultado 8. Como são duas respostas, divido por 2, então a média dá 4. Olha que interessante. A questão disse que a gente tinha um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa é a média das raízes. A questão citou um triângulo retângulo isósceles, então tem dois lados iguais, e falou que a hipotenusa, que é o lado contrário a 90 graus, é a média entre as duas raízes da equação. Então é 4. Eu sei que esse lado é igual a esse, mas eu não sei quanto vale. Vou chamar de x. Vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. X ao quadrado vai ser igual a 16 sobre 2. Fazendo essa divisão, x ao quadrado é igual a 8. Para descobrir o x, eu calculo a raiz quadrada de 8. Você que está chegando aqui sabe que o 8 não possui raiz quadrada exata, mas eu consigo simplificar. O que é que eu posso fazer nessa situação? Eu posso substituir o 8 por uma multiplicação que continua dando 8. Só que um dos números usados na multiplicação tem que ter raiz quadrada exata para eu poder simplificar. Então, no lugar desse 8 aqui, pessoal, olha só, eu vou substituir por 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Além disso, o 4 tem raiz quadrada exata. Se eu calcular a raiz quadrada de 4, dá 2. Então, esse 2 fica do lado de fora da raiz. Como eu não consigo calcular a raiz quadrada exata desse outro número, então basta eu repetir ele dentro da raiz quadrada. Descobri, então, que o x vale 2 raiz de 2. Se o x vale 2 raiz de 2, eu posso substituir aqui. 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Completei o meu triângulo e, ao ler a questão novamente, a gente percebe que a questão está pedindo o perímetro desse triângulo. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, vou precisar somar esses três lados aqui para calcular o perímetro. Então, vou somar 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Tenho que somar com o 4. A questão tem uma pegadinha, que é o item D, ó. 4 raiz de 2 mais 4 dá 8 raiz de 2. Dá não. Eu não posso somar esses dois números aqui
porque aqui tem raiz quadrada e aqui não tem. Então, o que é que eu posso fazer com esse resultado? Simplesmente admirar. Eu não consigo mais somar. Então, a resposta, professor, é 4 raiz de 2 mais 4, ou nessa outra ordem, ó, 4 mais 4 raiz de 2, que é justamente o que tem no item E. Resposta dessa questão 20, item E de esquistossomose. Questão pesadinha, hein? Esse concurso que caiu domingo passado foi para vários cargos de nível médio, teve guarda municipal, teve auxiliar de sala, dentre outros cargos, e cobraram essas questões de matemática que eu estou resolvendo aqui com vocês. O nível da prova veio altíssimo, bem mais alto do que as provas que teve semana passada, que eram de nível superior. Mais uma questão respondida. Questão 21. A função quadrática terá soma entre o 0x e o 0y no vértice igual a. O que a questão está nos pedindo é a soma entre o x do vértice e o y do vértice. Somente isso. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a e a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. O a é um meio, porque, professor, é o valor que está acompanhando o x ao quadrado. Ao lado dele é 1, já que não tinha nenhum número, e embaixo é 2, formando um meio. O b é o que está acompanhando o x, então é 12 sextos, 12 sobre 6, só que 12 sobre 6, se eu dividir, dá 2. E o c é o termo independente, é o que sobra, dá menos 1. X do vértice vai ficar menos b, então, menos 2 sobre 2 vezes a. E o a é um meio. Agora há pouco eu mostrei que quando eu estou multiplicando frações, se tiver o mesmo valor em cima e embaixo, eu posso cortar. Então, aqui no x do vértice, restou o número 2 em cima e embaixo o número 1. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Antes de calcular o y do vértice, eu preciso calcular o valor do delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual. O b eu vi que é 2, então fica 2 ao quadrado menos 4 vezes a. O a eu vi que é 1 meio, então 4 vezes 1 meio vezes c, que é menos 1. Fiz as substituições, agora eu vou resolver. Delta vai ser igual, 2 ao quadrado é 4. Multiplicando todos os números aqui em cima, eu percebo que o sinal fica positivo. Por quê, professor? Porque tem aqui menos e aqui outro sinal de menos. Menos vezes menos fica mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 1, 4 de novo. Sobre 2. Nosso delta, então, vai ser igual a 4 mais 4 dividido por 2, fica 2. O delta, então, vale 6. O delta deu igual a 6. Então, agora eu vou substituir na fórmula do y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 6 sobre 4a. E o a é 1 meio. 4 vezes 1 meio. Aqui, pessoal, se a gente quiser ganhar tempo, pode multiplicar 4 por 1, que fica 4. Ao dividir por 2, fica 2. Y do vértice, então, vai ser menos 6 dividido por 2. Fazendo essa divisão, dá menos 3. Descobri o valor do y do vértice e, no início, o valor do x do vértice. A questão pediu a soma entre esses dois resultados, menos 2 somado ao menos 3. Menos 2 somado ao menos 3, resposta, menos 5. A gente marca o item A de aqui tem sentimento. Lembrando que a soma de dois negativos, somo e repito o sinal. Questão 21, respondida. 22. Qual das alternativas apresenta o conjunto dos números naturais que satisfaz a inequação?
Números naturais são os números positivos, incluindo o zero. Números utilizados para contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pegar essa expressão e resolver separadamente. E para isso, vou fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes menos 4 fica menos 8. Posso simplificar um pouco, repetindo aqui o x ao quadrado e resolvendo essa parte aqui. Menos 4x mais 2x dá menos 2x, menos 8. No lugar dessa expressão aqui, eu vou substituir por essa, que eu acabei de calcular. Escrever então agora a inequação completa. X menos 2 sobre 3 menor que 4 menos a expressão que eu calculei separadamente, sobre 6. Para resolver essa inequação, eu vou tirar MMC de todo mundo, de todos os denominadores. Mas antes, aqui embaixo é como se fosse 1. Se a gente calcular o MMC dos denominadores de 3, 1 e 6, a gente percebe que dá 6. O MMC é 6, vou fazer o que eu chamo de dimu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x fica 2x e 2 vezes menos 2 fica menos 4. Então, fica aqui 2x menos 4. 6 dividido por 1 dá 6 e 6 vezes 4 dá 24. Fica aqui, então, 24. 6 dividido por 6 dá 1, mas eu percebo que tem esse sinal de menos aqui. Então, fica menos 1. Vou precisar multiplicar todos esses elementos aqui por menos 1. Quando isso acontecer, eu vou apenas trocar o sinal de cada um deles. Então, esse primeiro aqui fica menos x ao quadrado. Esse segundo fica mais 2x. E esse terceiro fica mais 8. Como aqui tinha dado menos 1, procedimento que eu fiz agora, eu troquei o sinal de todos os elementos que estavam aqui. Já fiz esse procedimento com todo mundo. Após isso, eu posso cortar o MMC. O que eu vou fazer agora, já que eu estou percebendo que está virando uma inequação do segundo grau, eu vou passar todos os elementos para o lado esquerdo, passando primeiro o menos x ao quadrado. Ele fica x ao quadrado positivo. Vou repetir esse 2x aqui e trazer esse outro para cá, menos 2x. Repito esse menos 4. E esses dois elementos, turma, se eu somar 24 mais 8, dá 32. Trazendo para o lado esquerdo da igualdade, fica menos 32. Passei todos, então fica somente o zero do lado direito. Passei o menos x ao quadrado, troquei o sinal. Repeti o 2x que estava aqui. O outro 2x que estava do lado direito, trouxe para o lado esquerdo negativo. Repeti o menos 4. Somei 24 mais 8, que ficou 32. Trouxe para o lado esquerdo, trocando sinal. Tenho aqui números opostos, posso cortar. 2x menos 2x. Restou x ao quadrado. Menos 4 menos 32 dá menos 36. Tudo isso menor do que zero. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Como é que eu resolvo, professor? Eu pego essa inequação e igualo a zero para encontrar as raízes. Só que como ela é uma inequação incompleta, como é que eu resolvo? X ao quadrado igual a 36. Passei o 36 para o outro lado. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. X vai ser igual a mais ou menos 6. Descobri as respostas, as raízes da equação do segundo grau.
Mas aqui, por ser uma inequação, o que é que eu faço com esses valores? Mais ou menos 6. X no meio, menor raiz à esquerda e a maior aqui à direita. Então, essa é a nossa solução. O x tem que ser, ao mesmo tempo, maior que menos 6 e menor que 6. Como a questão no seu texto especificou que queria o conjunto dos números naturais, essa parte negativa eu posso dispensar. A minha resposta tem que ser os valores menores que 6. Menores que 6, no conjunto dos números naturais, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, até o número 5. Então, essa é a solução pedida na nossa questão. De 0 a 5. Qual é o item que a gente marca? Item D, de desoxirribose. Questão 23. Essa foi a única questão tranquila que caiu nesse concurso. Dado que x é a quantidade de números múltiplos de 8 maiores que 10 e menores que 100, pode-se afirmar que x é. Quando eu falo múltiplos de 8, são números que são divisíveis por 8. Eu quero múltiplos de 8 maiores que 10, menores que 100. Pense aí quais são os números divisíveis por 8, que são maiores que 10 e menores que 100. O primeiro, maior que 10, a gente percebe que é 16. 16 é múltiplo de 8. 16 é divisível por 8. Para descobrir os próximos, basta você ir somando de 8 em 8. 16 mais 8, 24. 24 também é múltiplo de 8, divisível por 8. 24 mais 8, 32. 32 também se encaixa nesse perfil. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 8, 64. 64 mais 8, 72. 72 mais 8, 80. 80 mais 8, 88. 88 mais 8, 96. Não posso continuar, porque a questão quer maiores que 10 e menores que 100. Vocês estão vendo quantos múltiplos de 8 que se encaixam na situação descrita? Maiores que 10, menores que 100. 11 múltiplos. A questão disse que x é a quantidade. Então, o x é 11, é a quantidade de múltiplos que a questão pediu. Em relação ao número 11, o que é que eu sei dele, pessoal? Ele é par, sangue de Jesus tem poder, nada a ver. Ele é ímpar, só que além disso, ele é um número primo. Então a gente marca o item B de bucéfalo. O 11 é um número ímpar e primo. Questão 24. Se K é 60% de 70% do número 2250, metade de K é. Você vai lembrar que o de na matemática, o do, o da, do e o de representa multiplicação. A questão disse que o K é 60% de 70% do número 2250. 60% é 60 por 100, de 70% é 70 por 100 do número 2250. 60% de 70% do 2250. Vou simplificar. Posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse e esse com esse. Para descobrir o nosso K, então, eu vou multiplicar tudo que tem em cima, 6 vezes 7 vezes 225, e dividir pelo que sobrou embaixo. Só restou o número 10. Eu cortei todos os zeros, ficou esse 10 bem aqui. O nosso K, então, vai ser, multiplicando 6 vezes 7 dá 42, e 42 vezes 225 vai ficar 9.450. Ainda falta dividir por 10. Olha que legal. Zero sobrando em cima, zero sobrando embaixo.
Restou só o número 1 embaixo, não preciso escrever. Descobri então que o K vale 945. Olha só a pegadinha da questão. E tem A, né? A resposta não, professor? É não, porque a questão não pediu o valor de K. Pediu a metade. Então, ainda para finalizar, falta dividir 945 por 2. Se eu dividir 945 por 2, que é a metade, dá 472,5. A gente marca, então, o item C de cronotanatognose. Questão um pouco mais simples, mas com uma dose de pegadinha. Questão 25. Qual dos polígonos possui y lados, considerando que y é igual a essa expressão? Está aqui a expressão na tela. A prioridade nessa expressão numérica é a multiplicação. Então, se eu quiser, eu posso repetir tudo e fazer essa multiplicação aqui. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 2. Y, então, vai ser igual. Posso somar tudo isso. 5 mais 12 dá 17. 17 mais 7 dá 24. Fica, então, 24 menos 6 mais 2. Nosso y vai ser igual. 24 menos 6 dá 18. E 18 mais 2, y vai ser igual a 20. Se y é a quantidade de lados do polígono, e eu descobri que o y é 20, qual é o nome do polígono que possui 20 lados? É o icoságono. Item E de esquistossomose. Questão 26 na tela. Qual é a área do quadrado cujo lado equivale em centímetros à raiz da equação linear? Para descobrir a raiz dessa equação, eu preciso simplesmente resolver a equação. Ao resolver a equação, ao descobrir o valor de x, eu descubro a raiz da equação. Vou repetir esse menos x mais 2. Quando tem um menos do lado de fora do parênteses, basta trocar o sinal dos elementos que estão dentro do parênteses. Se aqui é menos 2x, vou escrever 2x positivo. Se aqui é mais 8, vou escrever menos 8. E esse menos 5 do final, apenas repetir. Repito, então, menos x. Vou trazer esse 2x para o lado esquerdo. Menos 2x igual. Esse 2 vai para o lado direito da igualdade. Menos 2. Se quiser resolver logo aqui, menos 8 menos 5 fica menos 13. Menos x menos 2x fica menos 3x. Menos 2 menos 13 fica menos 15. É importante lembrar que quando a gente está finalizando a equação e a parte que contém a letra está negativa, eu preciso multiplicar todos os membros da equação por menos 1. Quando eu faço isso, eu troco o sinal de todo mundo. Então, ambos estão negativos, todos ficarão positivos. 3x igual a 15. O nosso x, então, vai ser igual a 15 dividido por 3. Fazendo essa divisão, o x vale 5. Olha a pegadinha, olha a pegadinha. Quem é mão nervosa já vai logo marcando o item A. Mas eu não posso fazer isso. Leio novamente a questão. A questão está dizendo que ao descobrir a raiz da equação, eu descubro o lado de um quadrado e a questão quer a área desse quadrado. Se eu descobrir que o lado é igual a 5, para calcular a área, basta fazer 5 ao quadrado ou 5 vezes 5, que dá 25 centímetros quadrados. A área do quadrado, então, item C de cefalotórax. Questão 27.
Qual é o quadrado de raiz quarta de 2? A questão quer que a gente pegue essa raiz quarta e eleve ao quadrado. Então, tem que pegar essa expressãozinha aqui e elevar ao quadrado. A gente pode escrever essa situação dessa forma aqui, pessoal. Raiz quarta de 2 ao quadrado. O que muita gente não sabe é que quando eu tenho índice e expoente em uma raiz quadrada, eu posso simplificar eles dois. Muita gente não sabia, tá certo? Muita gente não lembra desse detalhe. Então, eu posso simplificar o expoente com o índice da raiz. Então, eu poderia dividir ambos por 2. Olha que interessante. Se eu dividir 4 por 2, fica 2. Índice 2. Se eu dividir 2 por 2, fica 1. Ficaria, então, essa situação. Porém, pessoal, é o seguinte. Expoente 1, você não é obrigado a escrever. Então, seria raiz quadrada de 2. Além disso, quando a raiz é quadrada, você não é obrigado também a escrever índice 2. Então, aqui você também poderia dispensar. Então, elevando a raiz inicial ao quadrado, ficou raiz quadrada de 2. A gente marca o item C de citoplasma.